Fala pessoal, vamos aí para mais uma aulinha do nosso curso de Java básico, tá? No nosso canal Java Fácil. E hoje nós veremos o que são os tipos primitivos. Antes de começar essa aula, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário. Se você gostar desse vídeo, clica lá em curtir e não se esqueça de também acionar as notificações. Então vamos para a aula. Nessa aula nós veremos os tipos inteiros, os tipos ponto flutuante, os tipos char, os tipos boolean e também veremos palavras reservadas em Java. Os requisitos para essa aula é você ter o seu JDK e o NetBeans instalado no seu computador. Nós declaramos os tipos inteiros em byte, short, int e long. Nós veremos daqui a pouco com mais detalhes, tá? O que são cada um deles. O byte, ele é um tipo inteiro cujo tamanho é de 8 bits, tá? E o intervalo de valor dele é de -128 a 127. Já o short tem tamanho de 16 bits e o intervalo de valores dele é de -32.768 a 32.767. O int tem tamanho de 32 bits, né? E tem esse grande intervalo aí de 2 bilhões, né? Menos 2 bilhões, 147 milhões, 483.648 a 2 bilhões, 147 milhões, 483.647. Já o long, ele tem tamanho 64 bits, é esse grande intervalo aí, né, de quintilhões. No mundo real, né, no mundo, quando vocês forem trabalhar numa empresa, né, que usa Java, vocês vão usar muito mais o int e o long. O byte e o short, muito raro usar, raramente vocês usam, tá? Porque o intervalo de valores são pequenos. Se usa mais o int e o long. E como é que declara os inteiros? A gente põe, né, o tipo, que é ali o byte, peso 1 igual a 5, está dentro do intervalo de valores dele. Aí o short, colocamos peso 2 igual a 10. O int, peso 3 igual a 30, né? Inclusive o int a gente usou na aula passada. E o long, peso 4 igual a 30 também. Veja que eu declarei todas essas variáveis, né, começando com minúscula, e depois usei o número, né, peso 1, usei o número 1. Vocês podem usar o número depois da palavra, tá? No meio de uma variável ou no final de uma variável. Mas claro, nunca no início da variável, que vai dar erro aí no IDE de vocês. Nós também temos o tipo ponto flutuante, tá? E o que é o ponto flutuante? São números decimais. A gente até viu um pouquinho na aula passada, né? Nós temos o tipo flutuante float, que tem um tamanho de 32 bits, e o double, que tem um tamanho de 64 bits, tá? E eles representam números decimais, ou seja, números com vírgula. Para declarar, nós fazemos float, ali, por exemplo, eu usei uma variável valor passagem, igual a 4.9f. Sempre que vocês declararem um tipo float, tá? Vocês têm que colocar o f depois do valor quando vocês inicializarem, né, essa variável. Já para double não precisa, tá? Vocês põem double, valor passagem igual a 4.9, aí vocês não precisam colocar letra nenhuma depois do valor que vocês estão atribuindo à variável. Depois nós temos um tipo char, tá? Que ele é um tipo que pode armazenar um inteiro usando caracteres. E como é que a gente declara? Ali nós temos char b igual a 98, ponto e vírgula. E depois embaixo nós temos char d igual a 100, ponto e vírgula. Mas daí, professor, o senhor não disse que não pode usar variável, por exemplo, letra. Aqui no caso, o b, ele é a letra b, tá? Que é o valor dele na tabela ASCII, que a gente vai ver com mais detalhes mais pra frente. E o d também, não, ele não é uma variável d, ele é a letra d, cujo valor na tabela ASCII é igual a 100. Então, b igual a 98 na tabela ASCII e d igual a 100 na tabela ASCII. E para imprimir na tela essa saída, tá? Ali eu coloquei um system.out.println. Nós temos que dar duas aspas, tá? Aspas duplas, mais b, mais d. Ele vai digitar na saída bd. Se nós tirarmos as aspas, colocar só b mais d, ele vai somar o valor dessas letras, né? 98 mais 100 e a saída vai ser 198. A gente vai ver isso quando a gente trabalhar com NetBeans. E por fim, um outro tipo em Java é o tipo boolean, cujos valores são true ou false. E nós usamos muito ele quando trabalhamos com flags, que a gente vai, vou dar uma lista de exercícios para vocês, e vai ter alguns exercícios que vocês vão ter que usar
flags, tá? Principalmente nos laços de repetição do tipo while, do, tá? E também o tipo boolean, ele aparece muito quando nós usamos hífen e else, que a gente vai ver mais pra frente aí no curso. Pessoal, aqui nesse slide nós temos as palavras reservadas, que são palavras reservadas ou palavras-chave, keywords em Java, que são palavras que não podem ser usadas para você declarar variáveis, tá? A gente já viu algumas, né? Olha, o boolean, o byte, ali nós temos também o false, né? Qual mais a gente viu? A gente viu o package, o public, o class e ali o true. Então essas palavras vocês não podem usar para dar nome a variáveis, tá? Elas são palavras reservadas, usadas, né, pela linguagem Java, e por isso elas são proibidas de serem usadas quando vocês forem declarar as variáveis no código de vocês. Agora a gente vai abrir o NetBeans, tá? Para digitar, para codificar um pouco, né, aqueles slides ali que a gente fez a declaração de tipos na linguagem Java. Reforçando aqui, né, que de nada adianta fazer esse curso, né, assistir as videoaulas, se vocês não trabalharem com o NetBeans, né, não codificarem e escreverem o código nele. Tem que praticar bastante para poder aprender essa linguagem, ok? Então vamos abrir o NetBeans. Então, pessoal, eu estou aqui com o meu NetBeans aberto, tá? Eu vou aqui em Source Packages, vou criar mais um pacotinho, tá? Java Package com .java fácil, curso Java fácil, aula 06. Vou dar Finish. Agora aqui dentro desse curso Java fácil aula 06, eu vou criar uma nova classe. Eu vou criar uma classe Java Main Class. Tá? Ele já vem com o método main, né? E eu vou chamar essa classe de tipo inteiros. Finish. Olha, ele já cria para mim um Public Static Void Main, tá? Que a gente vai precisar. Eu vou aqui apagar essa parte em azul, que são os comentários. E eu vou escrever o meu código aqui dentro do Public Static Void Main. Veja que ele já deu aqui a linha de comando do pacote, tá? Já deu o nome da minha classe, tipo inteiros, e colocou automaticamente o método main, tá? Então vamos pegar aqui os inteiros que a gente viu lá no slide e vamos criar o byte. Eu chamei essa variável byte de peso 1 igual a 5. Pessoal, na aula passada eu primeiro criei a variável, tá? E depois eu inicializei. Vocês também podem criar e já inicializar o valor da variável, né? Que foi o que a gente fez aqui, né? Criou a variável peso 1 e já inicializou ela com valor 5. Ou vocês podem primeiro criar e depois, né, inicializar, colocar peso 1 igual a 5. Fica ao critério de vocês. Aí a outra variável é short, peso 2 igual a 10. A outra variável é int, peso 3, né, igual a 30. E a outra variável, long, peso 4 igual a 30 também. Então eu usei aqui, eu criei, né, eu declarei essas 4 variáveis, e agora eu quero que no meu console aqui embaixo apareça o valor dessas 4 variáveis. Então eu vou dar system.out.println, o valor da variável peso 1 é igual a, e aqui eu vou pôr o mais, que vai concatenar, ou seja, ligar, que ela vai ligar essa frase, o valor da variável peso 1, com o valor da variável peso 1. Põe um ponto e vírgula. E agora eu vou fazer o mesmo com as outras variáveis. Vou dar aqui um Ctrl C, aqui um Ctrl V. E agora eu vou mudar aqui para peso 2, peso 3, peso 4, e o mesmo aqui para as variáveis, né? Peso 2,
peso 3 e peso 4. Agora eu vou aqui com o botão direito em tipos inteiros.java e vou rodar o arquivo. E aqui está a saída do meu console. Ó. O valor da variável peso 1 igual a 5, o valor da variável peso 2 igual a 10, o valor da variável peso 3 igual a 30 e o valor da variável peso 4 igual a 30. Então funcionou direitinho aí, né, o nosso código para esta classe tipos inteiros. Pessoal, vou ver se eu aumento um pouquinho o tamanho aqui da fonte do código, né, para vocês enxergarem melhor. Um pouquinho fonte colors. Isso. Para vocês enxergarem bem aí. Aí conforme a necessidade a gente diminui de novo, tá? Agora vamos criar aqui no com.javafácil, curso javafácil aula 06. Vamos criar mais uma classe principal aqui. Vamos chamar de tipos flutuantes. Finish. Agora vamos apagar aqui essa parte em azul, tá? Vamos apagar o azul em os comentários. E vamos já digitar o nosso código. Então vamos colocar lá, vamos declarar, né, as nossas variáveis flutuantes. Aqui float, peso 5, né, conforme estava lá no slide, igual a 4.9. F. Não se esqueça de colocar o F, né, quando declarar uma variável do tipo flutuante. E double, peso 6, igual a 7.2. E agora vamos ver a saída dele lá no console. System.out.println o valor da variável peso 5 é igual a... Aí vamos colocar peso 5. E agora vamos dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V. Valor da variável peso 6. E aqui também colocar peso 6. E agora vamos rodar. Veja que quando nós declaramos, tinha o aviso em amarelo aqui, né? Dizendo que a variável não tinha sido usada. E quando nós usamos, o sinal em amarelo sai, né? E agora vamos dar um run file aqui, para rodar essa classe de tipos flutuantes. E aqui está a saída. Ó. O valor da variável peso 5 é igual a 4.9 e o valor da variável peso 6 é igual a 7.2. Ok? Vamos agora criar mais uma classezinha aqui nesse pacote. Aula 06, um Java Main Class. Vamos chamar de tipos char. Finish. Vamos apagar aqui também os comentários. Vamos agora apagar aqui também o comentário em azul. Vamos apagar aqui também. E agora vamos declarar as variáveis char. Char b igual a 98. Esse char b e agora char d igual a 100. E agora vamos ver a saída dele no console. Mais B, não esqueça que aspas duplas, né? Com nada dentro, mais B, mais D. Agora vamos
rodar esse arquivo. Veja que ele imprime BD. E se caso nós tirarmos esse aspas duplas aqui, né? Esse par de aspas duplas, aí vamos ver como é que ele vai imprimir. Ele vai imprimir a soma, né, dos valores de B e de D. 98 mais 100, 198. Ok? E agora vamos criar a nossa última classe. Dentro do pacote aula 06, um Java Main Class, tipos Boolean. Finish. Vamos apagar os comentários em azul. E agora vamos declarar as variáveis booleanas. Então, boolean igual a colocar verdadeiro igual a true e boolean falso igual a false. E agora vamos ver a saída no console para o system.out.println. O valor de verdadeiro é igual. Aí vamos concatenar com a variável verdadeiro. E agora vamos dar aqui um Ctrl C. O valor de falso. Né, e aqui falso, mais falso. E agora vamos rodar este arquivinho. Aqui, ó, em Run File. Vamos lá. E aqui está a saída do nosso console, né? O valor de verdadeiro é igual a true e o valor de falso é igual a false. E com isso, nós declaramos, né, todos os tipos de variáveis aqui no NetBeans. Ok? E com isso nós encerramos essa aula. Sigam a gente lá nas redes sociais, tá? O Instagram é @javafácil2024 e no Threads também @javafácil2024. Tem bastante conteúdo nesses perfis aí para vocês. Tá ok? Até a próxima aula.